Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, onde será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá a todos, uma saudação amiga para todos aqueles que nos acompanhais semanalmente neste programa A Luz da Fé. Sou o Padre José António Andrade, da Arquidiocese de Braga, e que, como vosso irmão na fé, apenas quero acompanhar esta reflexão do Yucat, que nos ajuda naturalmente a viver e celebrar melhor também a nossa fé. Se bem recordais, no último programa falávamos da liturgia, entrávamos na liturgia da palavra, depois dos momentos iniciais da Eucaristia, e terminámos na oração coleta, essa oração que nos convida a escutar melhor a palavra de Deus. Como sabemos também, esta palavra de Deus estrutura-se sempre desta forma. Durante o tempo comum, basicamente, o tempo que medeia entre o batismo de Jesus e a quarta-feira de cinzas, é uma fase do tempo comum. A outra parte do tempo comum vai desde a segunda-feira de Pentecostes até à solenidade de Cristo, Rei do Universo. Depois, naturalmente, a seguir à solenidade de Cristo Rei, começa o tempo do Advento, que são 4 semanas aproximadamente. Depois o tempo de Natal, até o batismo de Jesus. E depois temos o grande tempo litúrgico, o grande tempo que é sempre a Páscoa, que é o cume da nossa fé, mas temos a preparação, que é a Quaresma, os tais 40 dias do tempo pascal, e depois temos os 40 dias de preparação para a Páscoa e os 50 dias do tempo pascal. Em todo o tempo comum e no tempo de Advento e Natal, a primeira leitura é basicamente do Antigo Testamento. Depois há o Salmo, que também é do Antigo Testamento, é o livro mais antigo da Bíblia, e depois a segunda leitura é do Novo Testamento e o Evangelho também. Exceto no tempo pascal, em que a primeira leitura é do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, o Salmo é que é do Antigo Testamento, e depois a segunda leitura e o Evangelho são do Novo Testamento. Portanto, predomina, não é tudo do Novo Testamento, porque o Salmo é sempre do Antigo Testamento, o livro dos Salmos é do Antigo Testamento, mas os Salmos também já estão em função de Jesus Cristo, como sabemos. Portanto, o Antigo Testamento está em função de Cristo e o próprio Jesus rezava aos Salmos, portanto, eles são também nossos, não é? Não são só do povo judeu, mas do povo cristão. Então, as leituras têm este esquema sempre. Primeira leitura, e aliás, muitos de vós já percebestes isso, já estáis familiarizados com isto. A primeira leitura tem sempre ligação com o Evangelho. Podíamos quase dizer, a primeira leitura é uma profecia, o Evangelho é já a concretização dessa profecia. Não quer dizer que seja sempre assim, mas, enfim, para ficarmos com esta ideia mais geral. Então há um anúncio, não é? Há um tema que vai ser tratado depois também no Evangelho. Habitualmente, a segunda leitura é um complemento para a minha vida daquilo que o Evangelho me anuncia. Portanto, o Antigo Testamento vai anunciando uma realidade que se concretiza no Novo Testamento, no Evangelho. Jesus dar-nos um ensinamento, domingo após domingo, e São Paulo, como formou várias comunidades, embora não seja o único autor da segunda leitura, embora até muita gente às vezes, quando aparece, por exemplo, como acontece no ano B, há um conjunto de domingos em que a segunda leitura é de Santiago.
Logo no primeiro dia, as pessoas muitas vezes estão habituadas a ler São Paulo, São Paulo, São Paulo e quase que chamam São Paulo a Santiago, não é? Portanto, é uma questão é verdade que predominam as leituras de São Paulo, não é? Também escreveu mais cartas a mais comunidades, mas também temos leituras de São Santiago, São Pedro, mormente, não é? Então, essa leitura já é uma concretização do Evangelho, porque São Paulo, ou Santiago, ou São Pedro, ou São Judas, escrevem às comunidades. E, naturalmente, que concretizam um pouco mais a palavra de Deus. Portanto, então a segunda leitura é sempre uma concretização daquilo que o Evangelho nos ensinou. Né? Mostrar que é possível, porque já outros puseram em prática aquela palavra, no fundo. Né? Então, esta é a importância das 3 leituras que são proclamadas. Se for a missa à semana, só são 2 leituras, a não ser que haja uma solenidade, que haja uma festa de um santo, mas é habitualmente uma leitura, seja à semana no tempo pascal, leitura dos Atos, Evangelho também, portanto, tudo no Novo Testamento. No resto do ano litúrgico, a primeira leitura do Antigo Testamento e o Evangelho do Novo Testamento. Quem pode proclamar a palavra de Deus? Qualquer pessoa, desde que saiba ler bem, não é? E o faça com intensidade e com o amor de Deus. Os leitores, há uma certa divergência aqui, enfim, não quero entrar em muitos pormenores, mas há sacerdotes que defendem que os leitores devem ir já na procissão de entrada, com os acólitos, e há quem o faça mesmo, não é? E há quem defenda de vir da Assembleia. Eu prefiro, de facto, esse sistema, vir da Assembleia. Portanto, alguém que está no meio da Assembleia e que vem exercer o seu ministério ao ambão, à mesa da palavra. É evidente que os leitores, as pessoas que vão exercer o ministério de leitor, pretende-se que não fiquem no fundo da igreja, para depois não virem, de facto, a fazer uma grande caminhada, não é? Porque a oração coleta não deve haver movimentos nenhuns, portanto, a pessoa que está a ler deve estar no seu lugar, enquanto a oração coleta só deve sair do seu lugar depois do amém da oração coleta. Mas se a pessoa está no fundo da igreja, então tem que caminhar muito tempo e há ali um hiato, não é? Um espaço vazio. Ora, é conveniente que a pessoa esteja, não tem que estar no primeiro banco, mas, enfim, segundo, terceiro banco, por ali, mais próximo, para não estar logo diretamente ali, em cima do ambão, para não entender que é uma pessoa especial, não. É alguém que meio da Assembleia, do povo de Deus, que vem falar e vem a proclamar essa palavra. Não vem ler, reparem, vem proclamar, isto é, vem prestar um serviço à comunidade. Não é? Aquela pessoa vai ser, entre aspas, um altifalante, não é? De Deus. Vai emprestar a sua voz a Deus para que Deus fale. E isso implica também alguns cuidados. Não é? Era bom que nenhum leitor fosse proclamar a palavra de Deus sem ter visto o texto. É evidente que hoje temos tantos meios ao nosso dispor que permitem que nós tenhamos acesso às leituras, ora pela internet, ora pelas páginas, pelas redes sociais, não é? E, portanto, podemos preparar a leitura em casa através desses meios. Há paróquias que têm um serviço organizado de leitores em que o coordenador dos leitores envia as leituras por WhatsApp, por mail, para a pessoa em casa ver. Tudo bem. Isso é um bom serviço que se presta. Ou então hoje também temos aquelas revistas de liturgia diária, temos os missais populares, portanto, há acesso com grande abundância à palavra de Deus, que naturalmente para a leitura da missa não deve ser diretamente pela Bíblia, porque ela naturalmente não está, digamos, a fidelidade é o que está na Bíblia, mas a apresentação é outra, até para a pontuação, não é? E por isso é que é muito importante ler bem em casa várias vezes, para se perceber o que é que deve ter mais ênfase, não é? Qual a palavra mais importante, portanto, dar ênfase àquela palavra, a própria pontuação ser bem feita. Nunca ler demasiadamente depressa, porque esse é o perigo, por exemplo, de quando se põe crianças a ler, elas com a timidez, com aquele nervosismo que é próprio, leem demasiadamente depressa e estão ansiosos que digam a palavra do Senhor para poder sair dali. E isso mata muito a palavra de Deus, não é? Mas mesmo que leiam em casa, que tenham acesso aos textos em casa, nunca devem ir para o ambão
sem passar pela sacristia, por exemplo, e ver o texto no livro, no lecionário. Portanto, o livro que tem as leituras chama-se lecionário. E porquê? Porque o próprio texto pode surgir nesta página do lado esquerdo ou no lado direito, depende. Pode ser preciso, suponhamos que aparece no lado direito, a meio da página, e ter que se virar a página. E naturalmente a pessoa tem que estar preparada para isto tudo. Senão depois, imaginemos a pessoa não vê leitura nenhuma no lecionário. Chegou lá e está, por exemplo, por qualquer... Pode acontecer, a pessoa pôs lá o lecionário, quem está encarregado de pousar no ambão, pôs direito. Mas de repente houve um bocado de vento, por exemplo, e virou-se a página. E a pessoa chega lá e encontra a sua leitura. E lê a sua leitura. Pronto. É que ela estava ali. Ora não, estragou tudo, não é? Depois vai ter que alguém ir lá para corrigir, para voltar a ler a primeira leitura, e esta distração toda perturba o sentido da palavra de Deus. Ou então, também já aconteceu de alguém proclamar o Evangelho, porque foi o texto que veio à sua frente, pronto, e proclamou o Evangelho, não se apercebeu que era o Evangelho, não é? Apesar de dizer o que lá estava, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas pronto. Ora, para evitar tudo isto, é bom preparar em casa e que o texto seja mais ou menos igual, porque às vezes mudando uma palavrinha já pode alterar-se, podemos depois ficar preocupados. E hoje há acesso ao mesmo texto que está no lecionário, está nos tais missais populares, por exemplo, mas que a pessoa vá à sacristia ver o lecionário. Então vai ver, a leitura começa aqui, eu tenho que mudar de página. Se a pessoa deixar até ao fim do texto, para depois ir mudar de página, e depois a folha não pega, e depois as mãos estão pecas ou estão úmidas, e perde ali um pedaço de tempo, e depois um outro erro muito grande é, há uma fita, habitualmente, e a pessoa vai mudar a fita, e faz este esforço, e bate no microfone, e perturba tudo. Não. A fita nunca deve ser mudada durante as leituras. Está no lecionário, fica ali paradinha. Marcou aquele domingo. Agora, cada leitor já sabe que hoje é o domingo X, vou ler a primeira leitura, tenho que virar a página. Antes, atempadamente, ponho as mãos já na folha. Até para quem tem mais dificuldades, o dedo polegar pode ir acompanhando as frases da leitura. E, quando tenho que virar, viro a leitura sem grande esforço. Não há barulho nenhum, não mexo na fita, não toco no microfone e nada se passou de especial. Então eu viro e continuo a proclamação. Chega-se ao fim da leitura, como é sempre um bocadinho de pausa, de silêncio, porque a Assembleia esteve ali a escutar. Então depois, palavra do Senhor. E todos nós respondemos, graças a Deus. Porque se é tudo de rajada, nem deu para perceber o sentido da palavra. Porque reparem, é evidente que depois alguém vai fazer a homilia, ou o diácono, ou o senhor bispo, ou o presbítero, não é? Mas a homilia é aquilo que o que vai fazer preparou. E leu as leituras, meditou nelas, rezou-as, e aquilo que o Senhor lhe tocou no coração vai partilhar com os outros, não é? Claro, tem obrigação, uma homilia bem feita tem muito que se lhe diga, não é? Porque tem que ter sempre o elemento litúrgico, não é? O que é que durante a missa fala, por exemplo, de alguma parte da missa? Então tenho que nessa homilia referir isso, não é? Eu vou dar apenas um exemplo. Num texto que acontece mais no fim do ano litúrgico, não é? Os textos que nos apontam mais para a vida para além da morte, portanto para a escatologia, falam-nos da segunda vinda de Jesus, não é? Que é uma realidade de fé, que a gente sabe, não é? Jesus vai voltar. Ora, então os textos já estão a apontar para isso. Quando Jesus voltar, sobre as nuvens, não é? Para fazer os novos céus e a nova terra, como diz o Apocalipse. Então eu também tenho de frisar que na missa há uma oração que fala disto, que é exatamente após a consagração, quando o padre diz mistério da fé. Nós anunciamos a sua morte e a ressurreição até que ele venha, não é? Pronto. Na homilia deve entrar esta parte, o chamado elemento litúrgico, não é? Mas pode ser outros elementos, por exemplo, não é? Se o Evangelho fala, por exemplo, de João Batista que apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, pois eu tenho que fazer ênfase a essa oração que nós fazemos na missa, não é? Que é o Cordeiro de Deus, por aí fora. Portanto, todos, e depois deve ter aplicação à vida das pessoas, daquela comunidade, não é? É evidente que se eu estou a celebrar uma missa predominantemente com crianças, tenho que adaptar a linguagem das crianças,
e permitam-me aqui um parênteses muito breve, não há missas para crianças, nem para jovens, nem para adultos. Não celebramos para, mas celebramos com. Não é? A Santa Missa é sempre a mesma, mas onde predominam as crianças, ou onde predominam os jovens, ou onde predominam os adultos. Não é? Mas é sempre com, nunca para. Não é? Aí vamos ter missa para as crianças, não há missa para crianças. Há missa com crianças, onde há a liturgia eucarística própria, onde podemos, sem querer confundirmos muito, mas numa missa com crianças, eu posso, mesmo ao domingo, usar apenas uma leitura, ou a primeira leitura ou a segunda, uma destas, não é? O Salmo e o Evangelho. É permitido fazer isto, portanto. Em vez de usar as 3 leituras, na missa onde predominam as crianças, posso usar só 2 leituras. Não é? A própria oração eucarística já é diferente, numa linguagem muito mais acessível às crianças, de forma que, sem infantilizar a celebração, mas valorizando a celebração com estes elementos e uma linguagem acessível, pois que a criança saia da missa com alguma ideia, não é, do que é que se celebrou ali. Até porque as crianças têm que se usar imagens, não é? Se me permitem, conto uma pequena história de um tema que é muito difícil de falar, particularmente para as crianças, mas que esta história conta que 2 crianças, e até que não é muito comum o que eu vou dizer, mas aconteceu. 2 crianças falavam da morte na sua conversa. E uma dizia que não tinha medo de morrer e outra dizia que sim, porque depois da morte não há nada, vamos para a terra, desaparecemos. Não é? E um dizia, não, vamos para Jesus, vamos para Deus, para junto de Deus. Não é? Bom, então como é que estas crianças chegaram à conclusão? Aquela que acreditava que a morte nos leva para junto de Deus, disse ao outro que não acreditava, não tinha ainda esta consciência, naturalmente, não quer dizer que não tivesse fé, mas não tinha ainda aquela consciência. Então o que não acreditava tanto nesta realidade, ouviu da parte do outro esta interpelação. Olha uma coisa, quando tu adormeces no sofá a ver televisão, onde é que tu acordas? E o miúdo que via a morte como uma coisa estranha, difícil, disse: eu acordo na cama. E dizia ao outro, que acreditava na morte para encontro com Deus: pois, estás a ver, tu adormeceste no sofá, mas depois acordaste na cama. E quem é que te levou para a cama? Foi o meu pai. O meu pai pegou a mim ao colo e levou-me. Pois é, assim acontece. Nós morremos e Deus pega em nós e leva-nos para junto dele. Pronto. Estás a ver, uma conversa de crianças, não é? Para falar de um tema que é sempre sério e que é importante também na nossa vida, mas numa linguagem muito acessível, é lógico, não é? Para falar da ressurreição de Jesus temos que usar uma semente que é plantada na terra, eles até devem ver a semente a ser plantada na terra, ver a terra primeiro, ver o vaso, ver tudo, não é? Depois mete-se a terra, mete-se lá a semente, e depois a semente vai crescendo, vai dando o seu colo, as suas folhinhas, e quando nós arrancamos aquela semente, vemos que a semente, aquela planta, né? Vemos que a semente partiu. Portanto, aquela semente morreu para que houvesse vida nova. Temos que usar esta linguagem acessível para as crianças para falar de mistérios tão profundos. Portanto, é evidente que, consoante predominam na Assembleia ou crianças, ou jovens, ou adultos, nós temos que usar uma linguagem mais acessível a eles. Sem adulterarmos a palavra de Deus, naturalmente. Não é? Portanto, aqui também volto a dizer, não podemos cair na tentação de tirar um texto bíblico e meter um texto de um autor qualquer do nosso tempo, contemporâneo, não, nem pensar nisso. Não é? É a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser desvirtuada. Depois, quem vai explicar a palavra de Deus terá que usar imagens muito mais acessíveis para crianças, ou para jovens, ou mesmo para adultos. Não é? Também é importante, às vezes, não digo contar histórias por contar histórias, mas ilustrar aquela palavra com algum exemplo da nossa própria vida. Portanto, a homilia tem esta dimensão de ajudar a pegar naquela palavra e com o elemento litúrgico da celebração e com a vida das pessoas, para que depois cada um leve para casa aquilo que a palavra de Deus lhe disse. Mas reparem que isto não está ligado com a proclamação.
se a proclamação for bem feita, a uma pessoa da Assembleia pode tocar mais uma frase da primeira leitura do que a parte da homilia do padre. Porquê? Porque para aquela palavra foi mais sensível àquela pessoa naquele momento. Pronto, ela vai levar para casa aquela frase, aquela palavra, aquela interpelação. Ou seja, então o que é que significa isto? A palavra de Deus é muito importante. A homilia não é mais importante que a palavra de Deus, porque ela é apenas uma explicação, uma aplicação. A palavra de Deus é muito importante e, sendo bem proclamada, pode tocar no coração. Lembram-se, volto a São Lucas 24, discípulos de Emaús. Estes homens iam desanimados, abatidos, tristes, mas ao ouvirem a palavra de Deus, diziam eles, depois da fração do pão, que lhes ardia o coração. Portanto, é sempre bom que quando a palavra de Deus é proclamada, eu sinta algo em mim, não é? Ou uma alegria porque estou de facto naquele caminho bom, não é? Ou uma interpelação porque tenho que me corrigir, tenho que de facto não estou a fazer como Deus me diz, não é? Ou potenciar até em mim algum bem maior porque acho que não sou capaz, mas afinal Deus até me diz que eu sou capaz disto. Portanto, a palavra de Deus tem que mexer connosco. Nós nunca podemos sair de uma Eucaristia tal como entramos. É um mau sinal. Não vamos à missa para ouvir os avisos do Sr. Abade, desculpai-me falar assim nesta linguagem, né? No Norte usa-se mais esta linguagem. Não, os avisos fazem parte da vida da comunidade, porventura, ajudarmos as pessoas a recordarem aspectos ou da vida da comunidade ou da vida da freguesia, mas não é para isso que vamos à missa. Isso podem-se fazer avisos hoje pelo Facebook, pelos jornais, pelas rádios. Nós viemos à missa para nos encontrarmos com Deus, para estarmos com o Senhor, para escutarmos o que Ele tem para nos dizer, para depois partirmos para a vida concreta do dia-a-dia e aí mostrarmos esse mesmo Jesus aos nossos irmãos. Então, não posso desperdiçar nenhum momento da celebração, nenhum. E assim como é importante a palavra, é importante o canto e é importante o silêncio. É fundamental. No fim da homilia, o padre tem que se sentar um bocadinho para fazer o silêncio. E esse sentar-se não é para descansar, porque ele não vai descansar em segundos. É para que aquela palavra que foi proclamada, quer as leituras que já escutámos, quer agora esta reflexão, o que é que ficou para mim? Assim como depois da Sagrada Comunhão, o padre deve também sentar-se. Não para descansar, repito, mas para recolhimento. Para que aquele Jesus que entrou na minha vida, na Sagrada Hóstia, eu possa dar-lhe o valor que ele merece. É um hóspede que entrou na minha vida. Nós não ficamos próximos dele, ficamos com ele dentro de nós, que depois nos pode transformar nele. Então reparem, todos estes elementos são fundamentais. O canto, a palavra, o silêncio. Não é? E repito, se proclamarmos bem, estamos a prestar um belíssimo serviço à nossa comunidade. E depois também é importante que haja um leitor para a oração dos fiéis. Não esquecer que depois do credo, depois da homilia, temos a profissão de fé. Pode ser dialogada, o credo batismal, não é? Renunciais a Satanás, ou credes em Deus Pai. Pode ser a fórmula de Constantinopolitano, que é o que nós já refletimos aqui nos primeiros programas, ou o símbolo dos apóstolos, não é? Para ser mais correto, a versão niceno-constantinopolitano, o credo que é formado em 2 concílios, Niceia e Constantinopla, e a primeira versão do credo que é o símbolo dos apóstolos, né? Que são os 12 artigos da nossa fé, correspondentes aos 12 apóstolos. E depois vem a oração universal, dos fiéis ao universal. O que é que isto significa? Que devo ali pedir por todo o mundo. Reparem, a estrutura da missa: eu encontro-me com o Senhor, reconheço diante dele que sou pecador e abro-me à graça da sua palavra, escuto-a, medito, reflito e agora vou-lhe pedir. Vou-lhe pedir pelo Papa, pelos bispos, pelos governantes, pelo mundo inteiro, não só pedir pelos meus. Temos uma tentação muito grande de pedir porque o meu pai está doente, porque a minha avózinha está a sofrer, porque o meu primo teve um acidente, então vou pedir pelos meus. Mas não, aqui na missa nós temos que pedir por todos, porque somos todos irmãos. Não é só os irmãos de sangue. Reparem, aqueles que não têm irmãos de sangue, então nunca pediam por ninguém. Não, temos que pedir por todos. Não é? É importante essa consciência bem clara de pedirmos ao Senhor
Então vamos apresentar as nossas preces, não é? As nossas petições ao Senhor. Logo de seguida entramos na liturgia eucarística. Portanto, então aí sim o altar é o centro. Com a preparação do altar, colocando-se, agora não posso exemplificar aqui porque não tenho, mas vós já vedes naturalmente, estáis à frente do altar e conseguis ver o diácono, se há diácono, ou então um acólito, ou então o padre, quando não há mais ninguém, prepara o altar. Eu quando digo acólitos instituídos, né? Como ministério. Mas o padre coloca um pano sobre o altar, chama-se o corporal, onde se vai tornar presente o corpo e o sangue de Jesus, no pão e no vinho consagrados, naturalmente. Portanto, esse é o corporal. Depois há um pano que vem por cima do cálice, é o sanguíneo, e então vai-se preparando esses elementos fundamentais para a liturgia eucarística. Vamos terminar porque o tempo vai avançando e no próximo programa irei então, a partir desta liturgia eucarística, aprofundar mais esta beleza, esta riqueza do sacramento da Eucaristia que nós celebramos dominicalmente, nos dias solenes, mas também, se possível, à semana. E que cada celebração da Eucaristia, não importa o número de vezes que vamos, mas a participação ativa de cada um de nós seja realmente uma riqueza, uma alegria muito grande e, acima de tudo, uma transformação na minha vida para que eu possa ser o mais parecido com Jesus possível. Então, para poder participar bem, para poder ajudar melhor à participação na Eucaristia, pedimos a bênção do Senhor. Para todos nós que exercemos ministérios na Igreja, para todos aqueles que participam na Eucaristia, para que então possamos tomar consciência que estamos a participar e nunca a assistir. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre nós e permaneça connosco para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.